Lendas da Ciência. Mestiçagem. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Em grego, a palavra matemática quer dizer as coisas que se ensinam, conhecer, aprender. Antes dos gregos, um pouco de Babilônia e Egito. Entre os gregos e nós, tradutores, transmissores do saber grego esquecidos durante quase 1000 anos. Isso é o que contam os nossos livros de história. Mas esse discurso não é o dos chineses, nem dos indianos, muito menos dos árabes. E então? Basta examinarmos alguns capítulos ou trechos científicos e poderemos perceber que os números são indianos, o algoritmo é árabe, o papel é da época perso-siríaca e a bússola é chinesa. Veremos que com um pouco de magnetismo ou de eletricidade, teremos de repente uma página que contém os 5 ou 6 conceitos básicos. Desde os primórdios, a história relata as viagens dos cientistas, dos reis magos seguindo a estrela para o nascimento de Cristo, a viagem dos gregos, dos exploradores, como Pítias, por exemplo, que parte de Marsella e vai até a Finlândia. A viagem de Ulisses, a de Gilgamesh e, mais recentemente, a de Darwin. A viagem de todos os naturalistas pelos Andes ou Himalaia. A viagem contada por Júlio Verne no século XIX. A viagem de Marco Polo, que resume todas as viagens. Mas por que Marco Polo? Porque ele passava pelos países indianos e árabes e voltava. Pela Estrada da Seda ou outra estrada equivalente, ele cruzava todos os países onde justamente todas as ciências se formaram e, em seguida, abriram lugar para o que chamamos de ciência universal. Veneza, 1324. 1000 pedaços de pano, 1000 cores, 1000 fios de seda formam esse tecido de arlequim que veste o comediante no palco de um teatro de rua, onde encena uma peça da comédia dell'arte. É um mapa feito de 1000 países cujas margens delineiam uma estrada imaginária, a estrada da seda, a estrada da ciência. A ciência tornou o mundo mestiço. Hoje, a ciência é a mesma no mundo inteiro. Mas nem sempre foi assim. A ciência e os cientistas sempre viajaram. Eles misturaram o planeta. A imensa mistura, a imensa mestiçagem como a roupa deste arlequim feita de 1000 retalhos. Essa roupa parece um quebra-cabeça, parece o mundo. Ela é a lenda do mundo. A peça que será encenada e anunciada pelo Arlequim é a história de um mercador de mentiras. É o que o Arlequim grita para os passantes. Um mercador, um tecido de mentiras, um conto, uma lenda. Marco Polo.
Eis o primeiro mapa do mundo. A América está na extrema direita e a Europa na extrema esquerda. Os nomes de cidades, rios, oceanos e países estão escritos em ideogramas chineses. A China está no centro do mapa. É o império do meio, a China milenar, que inventou tudo no passado mais distante dos homens. A bússola, a pólvora para as invenções mais lendárias, a astronomia, a medicina, a matemática, as civilizações do Rio Amarelo. Terras e mares deslizaram, o centro foi levemente deslocado. O continente indiano está no centro. A Índia, sua medicina e matemática milenares como testemunham os textos sagrados, a invenção do zero, que é o nascimento da álgebra, os cálculos indianos até a potência 23 e as civilizações do Vale do Indo. Os mapas se deslocam e com eles o centro do saber. Onde está o centro? Onde está o centro do saber? Na China? Na Índia? Em algum lugar da Pérsia? Na Arábia, atual Uzbequistão? No centro do mapa, o Irã atual. É o mundo árabe islâmico, que vai de Toledo, na Espanha, até Lahore, no norte da Índia. Os árabes inventaram a álgebra, a numeração, redigem as tábulas de Toledo, conhecem a órbita de Mercúrio, assim como o número π até a 16ª decimal, e a medicina, a cirurgia e a física. A civilização do Tigre do Eufrates de Amudária. O imenso quebra-cabeça está diante de nossos olhos. Flutuando no espaço, a Terra gira. De um lado vem o dia, do outro a noite. Do sudoeste do Iêmen ao nordeste da Manchúria, do Mar Vermelho à nascente do rio Amur, a estrada da ciência segue o caminho da seda, o de Marco Polo. Do reino de Sabá ou Império Manchu, esta é a viagem que nos leva da Arábia para a Índia e para a China. Esta é a viagem que conta a lenda das ciências. É preciso atravessar a Arábia, voltar no tempo e pegar a estrada que vai para Bagdá. Aí chega-se a uma bifurcação. De um lado, vai-se para o Ocidente, do outro, para o Oriente. Partimos em direção ao sol nascente e nos deparamos com Ispahan. Outra bifurcação. Estamos diante de duas estradas. Uma vai para Amudária, Samarcand, Tashkent e a outra para o norte da Índia, Herat, Islamabad. Depois segue o rumo do Ganges, Benares, Calcutá e se joga no Golfo de Bengala. Agora são as margens do rio Rangoon, que sobe para Hanoi, e ainda Cantão, Xangai, Pequim, a Manchúria. De Ispahan, outra estrada parte para o nordeste. Atravessa o deserto de Gobi, o norte da China, Dunhuang, Wumei, Lanzhou, Xi'an. Estamos diante do Mar Amarelo. Se a seda é como a ciência, as suas estradas são as mesmas no tempo e no espaço, e o herói desta lenda é Marco Polo. Em uma usina no subúrbio de Hangul, ao sul de Xangai, milhares de pequenas bolas brancas de feltro deslizam ao longo de planos inclinados sob o olhar atento de dezenas de operárias chinesas. Casulos de bicho da seda. Eles se desenrolam para formar fios que correm pelos teares. Fios de seda entram e saem dos banhos de cor. Eles se misturam. Matéria e cores se tornam tecido, seda. O livro de Marco Polo começa com uma lenda. A visão do mundo, ou o livro das maravilhas. Primeiro mapa, primeira lenda. Katai, Marco Polo e a China. O dia nasce no Império do Meio, na muralha da China. Esta aresta de pedra que se vê nitidamente do espaço, como a cadeia do Himalaia ou a cordilheira dos Andes. Pode ser vista alinhada, na crista das montanhas a perder de vista. O muro do imenso império civilizado e solitário. A mais antiga ponte de arco segmentário conhecido na história das civilizações é chinesa. É a ponte Anji de Lichun, e Zhaoxian, na província de Hebei.
Foi no ano 610 depois de Cristo. A água leva os juncos neste afluente que desemboca no Rio Amarelo, que atravessa a China até o Turquestão. A água, os canais, a hidráulica sempre foi uma preocupação dos chineses que queriam irrigar as terras secas do norte e do noroeste da China. Seguindo as embarcações ao longo do rio, chegamos a uma eclusa. As comportas se abrem e deixam a água passar de um nível para o outro, de baixo para cima e de cima para baixo. Os chineses inventaram a eclusa. Um gigantesco relógio astronômico foi construído no Palácio Imperial de Kaifeng, na província de Honan. Uma roda hidráulica causava a rotação de um globo celeste, uma esfera armilar e uma série de engrenagens muito elaboradas que anunciavam as horas. Esta esfera é o primeiro mecanismo da relojoaria, que é usado hoje em nossos telescópios. É uma carta do céu. As estrelas estão ligadas por traços que formam desenhos, constelações. Ela data do ano 1000 e seria a reprodução de uma carta ainda mais antiga, que data de 2000 anos antes de nossa era. Ou este casco de tartaruga. Nas escamas pintadas pode-se ver pontos ligados por traços. Há ideogramas chineses perto de cada desenho formado, nomes de constelações. É possível reconhecer Órion e a Grande Ursa. No casco de tartaruga está o céu chinês. A observação precisa e incansável é um dos fundamentos da ciência. Os chineses compilavam, anotavam todos os acontecimentos que observavam no céu, catálogos de estrelas, cometas, eclipses, nebulosas. Uma longa lista de objetos celestes citados nesta escritura vertical que parecem querer ligar o céu à terra. Eles praticaram pouco a astronomia planetária e pouco também a explicação do mundo na qual os gregos sobressaíram. Isso deu vantagens aos chineses que nunca se deixaram seduzir pelo círculo como uma figura geométrica. Portanto, nunca se prenderam às esferas concêntricas, como foi o caso do Ocidente até Kepler. Os cálculos feitos na época Tang, no século 8 d.C., tinham datado os acontecimentos antigos até 100 milhões de anos no passado. O astrônomo Yi Xing, por volta do ano 724 d.C., leva a data da primeira conjunção astronômica observada para 96.961.700 anos. Foram os chineses que, no século VII de nossa era, estabeleceram o princípio Shangzi, segundo o qual as caudas dos cometas sempre seguem na direção oposta ao Sol. Eis um cometa atravessando o céu. Eis uma gravura que mostra uma viagem, uma expedição dirigida pelo astrônomo Nan Gong-Hui, no século VIII de nossa era. O estudo de um arco de meridiano, uma medida geodésica que cobre uma linha de quase 2.500 quilômetros da Indochina até as fronteiras da Mongólia. Uma estrada cruza este arco de meridiano. É a rota da seda que Marco Polo seguiu. Estamos no norte da China, perto das margens do rio Amur. Há textos chineses que mostram a estrutura hexagonal dos flocos de neve 1.300 anos antes de Kepler no Ocidente. Quando buscamos o princípio do processo de semeadura das nuvens ao comparar os cristais de neve com os dos sais e minerais, nós o encontramos nas observações precisas feitas por Zhu Xi no século XII de nossa era. Eis uma central nuclear e a sala de máquinas de um submarino. São laboratórios científicos. Nestes locais criados pela ciência, onde a natureza é submetida a uma observação exata, vemos muros cobertos de quadrantes e agulhas que dão informações. O primeiro aparelho com agulha e quadrante foi a bússola magnética, que é chinesa. É um verdadeiro pedaço de imã talhado em função da forma na colher do norte, a Grande Ursa.
Foi a primeira bússola conhecida, ano 105 depois de Cristo. Os gregos sabiam que ao esfregar o âmbar, este atraía a palha e que uma pedra que se encontrava na Ásia, na cidade turca de Magnésia, atraía o ferro. Descoberta chinesa, mas longe da China. Os gregos não davam a menor importância a estes fatos que consideravam triviais. O céu os impressionava demais. Pequenos pedaços de palha ou fragmentos de ferro só os divertiam sem maiores consequências. Os chineses não. Para eles, a ciência do céu começou com a formação de sua carta. Cartografar o céu. Para eles, o céu era o modelo da sociedade chinesa. Tratava-se de reproduzir o céu na Terra. Uma estrela fixa, a estrela polar, seria o imperador. E tudo em volta, girando em sua volta, círculos de estrelas móveis que seriam as castas da sociedade chinesa. Eis a polar e os círculos. Quando um evento abala este aspecto imutável do céu, cometas, eclipses e novas, é sinal de que algo irá acontecer na Terra. O céu está à frente da Terra. Observar noite após noite é conhecer o futuro do mundo, o futuro da China. Para observar as estrelas noite após noite, é preciso fixar o olhar, olhar por muito tempo a mesma região do céu. Mas como fazer isso quando a Terra gira? Girar no sentido oposto. O telescópio é fixado em um pé que permite seguir o movimento aparente das estrelas e que dá um movimento precisamente inverso ao da rotação da Terra. Foi aqui em Dangfang, literalmente ao centro da China, ao centro do mundo, que o astrônomo Guo Shujin inventa o mecanismo de relógio que ainda é usado hoje nos telescópios, o quadrante equatorial. A noite cai no observatório da Montanha Púrpura em Nanquim, onde se reconhece a Grande Ursa. A Grande Ursa? Não. Estamos na China, e para os chineses, esta constelação tem a forma de uma colher do norte. O cabo da colher indica o sul. Corpos humanos são desenhados em painéis nas paredes. Estamos na casa de um médico, um acupunturista em Xi'an. Os corpos são marcados pelos pontos de acupuntura. O método da acupuntura se baseia na analogia entre o céu e a terra. As 12 linhas que correspondem aos 12 meses do ano são descritas para o corpo. Nestas linhas circulam a energia vital em função do ritmo do yin ou do yang. Nestas linhas são colocados 365 pontos, como os dias do ano. Um problema localizado corresponde a um ponto específico no qual irão trazer ou tirar energia. A agulha da acupuntura representa o eixo do mundo que liga céu e terra. Ela relaciona o microcosmo e o macrocosmo, para que um ritmo desequilibrado se restabeleça em relação ao outro. A invenção do papel no ano 105 por Kai Lun, eunuco e secretário particular do imperador, a invenção da imprensa, do relógio, do sismógrafo no ano 130 de nossa era por Zhang Heng, e as ciências geográficas e cartográficas, ou geológicas ou meteorológicas. Os chineses usavam métodos precisos com os quais estabeleciam mapas de relevo. Ou ainda no século XIV a.C., os chineses podiam enunciar qualquer número por maior que fosse, em apenas 9 sinais. Desenvolvendo a tradição babilônica, a matemática chinesa foi basicamente algébrica e aritmética. Devemos aos chineses os conceitos e métodos como os cálculos do valor decimal, as frações e os números negativos. Os valores específicos de π foram calculados muito cedo na China, assim como as raízes de grandes potências. Dizem o mesmo dos indianos, árabes e gregos. Nada de ciência ocidental, nada de ciências sem a China. O que fazem os chineses com estas descobertas acumuladas que, ao se difundir no Ocidente, mudarão o rumo da história?
É preciso imaginar ou representar os grandes rios do extremo norte, como o Mackenzie, no Alasca, ou o Amur, na Sibéria. E o que se vê ao sobrevoar o rio Amur é um incrível emaranhado de leitos anastomosados. O leito principal é imenso, e quando nos aproximamos dele, há 1000 pequenos leitos menores. Eles estão tão cercados de areia, pedras, rochas, que não se sabe ao certo se o rio corre ou não. Ainda mais durante o inverno, onde há partes geladas. Na primavera, a mesma parte degela de manhã e congela à noite. E chega-se à conclusão de que o rio não corre. Por que não? Porque há umas espécies de grandes poças fechadas por barragens. Um dos belos questionamentos da ciência foi saber em que condições tudo começa a fluir. Podem ver que aqui há uma roupa de arlequim com pequenas poças e barragens. Em determinado momento, é preciso que a água encontre um caminho para passar por todas estas barragens, sejam elas areia, gelo, etc. Fluir é isso. Em francês, a palavra couler, fluir, vem do latim colare, que quer dizer filtrar. Há invenções aqui e ali, ideias relativamente fecundas, achados. Mas o rio ainda não está fluindo. A barragem venceu o principal tronco do rio. E, de repente, a soma destas invenções e técnicas, destes achados, objetos e modos de fazer, se reúnem e, então, o grande rio começa a fluir. E tudo começa. De repente, o curso principal se precipita. A história das ciências é isso. Eis um novo mapa, o continente indiano. O interior de uma loja. Um vendedor de tecidos que joga amostras brilhantes no chão. 1000 cores, 1000 estampas, 1000 fios, tecido de arlequim. A seda se abre diante de nós. De onde ela vem? Da China? Da Arábia? Daqui onde estamos com este vendedor de Benares? Benares, século XII. O sol nasce no rio Ganges. É um probleminha aritmético da Lilavati, que literalmente quer dizer a graciosa, a aritmética de Bhaskara, matemático indiano do século XII. De um enxame, 1/5 das abelhas foi para uma flor de lótus e 1/3 para uma flor de bananeira. Um número igual a 3 vezes a diferença entre estes dois números. A bela dos olhos de gazela voou para uma kodaga, árvore de casca amarga, sucedânea da quinquina. Outra abelha, errando no ar aqui e acolá, foi atraída pelo delicioso cheiro do jasmim e do pândano. Oh, bela charmosa, qual é a quantidade de abelhas? Chamemos de x o número de abelhas. X é igual a x sobre 5, mais x sobre 3, mais 3x vezes 1, sobre 3 menos 1 sobre 5, mais 1. Reduzindo as frações para um denominador comum, obtém-se x é igual a 3x sobre 15, mais 5x sobre 15, mais 3x vezes 5 sobre 15, menos 3 sobre 15, mais 1. Portanto, x é igual a 15. Bhaskara compara a sua Lilavati, a sua graciosa aritmética, a uma mulher vestida com todas as belezas da Yati, palavra que significa uma nobre linhagem, assim como a redução das frações ao denominador comum. A álgebra seria indiana? O sol está mais alto no céu.
As embarcações no Ganges estão mais nítidas. Ouve-se um rumor, orações cantadas divulgadas por alto-falantes. No céu, atrás das pipas, surgiu uma estátua de Shiva. Seu corpo inteiro pode ser visto. O corpo, Tanu. A terra e a lua são nomes para o número 1. Seus olhos, Nayana. Seus braços, Bahu. Seu tornozelo. Olhos, braços, tornozelo são os nomes para o número 2. Agni, o fogo, designa o número 3, pois há 3 chamas nos Vedas, os textos sagrados da Índia. Na testa de Shiva há um terceiro olho, a legenda do número 3. E para o número 4, os indianos dizem oceano, com seus 4 pontos cardeais. Para os 5 elementos, para 6 as partes do corpo. Adri, a montanha, designa o número 7, pois são 7 montanhas na Índia. 8 é o número do elefante ou da cobra. 9 os planetas, os 9 números. É noite em Benares. Acendem-se as fogueiras que queimam os mortos nas margens do Ganges. Não há palavra para o zero em sânscrito. Outras palavras podem apontá-lo, como o céu ou o espaço, o vazio ou o ponto. Para o zero, desenhe um ponto nas mais antigas escrituras indianas. O zero é uma invenção indiana. Mas que zero? Há vários zeros. Há o conjunto vazio, o zero em aritmética, o zero que é representado com o sistema de coordenadas e assim por diante. Consequentemente, é bom lembrar que uma invenção não se reduz a um objeto, seja este uma palavra, um conceito ou um objeto construído como a bússola. Não. É preciso que exista em volta deste objeto uma teoria, uma visão de mundo que sustente este objeto. E, de certa forma, quando a bússola se instalou no sistema ocidental, ela já não era mais o mesmo objeto, a mesma bússola. Não é mais o mesmo zero, pois no curso da história as coisas mudam. A observação muda, os homens e a sociedade mudam. E pode-se dizer que a história consiste em entender bem que não se trata do mesmo objeto. Graciosa, olho, braço, fogo, montanha, terra, lua, céu, espaço. São palavras, números. Isto é aritmética, matemática, astronomia. Nada de números nem gráficos na ciência indiana. Apenas imagens literárias, metáforas. Um jogo ilimitado de sinonímias que caracterizam o sânscrito. É poesia, como diríamos no Ocidente. Nos textos em sânscrito, os grandes números se apresentam na forma de verso ou estrofe. No Siddhanta de Aryabhata, o seno e o cosseno já eram mencionados por volta do século V de nossa era. Os grandes números ou tabelas trigonométricas, conhecidas muito antes pelos indianos, surgem na forma de trocadilhos ou aforismos. Para os indianos, os números são uma legenda, as palavras são números. E a palavra sutra, que em primeiro lugar designa um estilo ou um aforismo, também significa uma regra. Quando não são grandes ou não estão em um verso ou uma estrofe, os números indianos se inscrevem da maneira mais simples do mundo. Da maneira que o mundo inteiro escreve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O sistema decimal. Estes números que vimos na China e dizemos ser árabes são indianos. Os indianos dispunham de palavras específicas para contar até 10 à potência 12 ou 1 milhão de milhão, podendo chegar a 10 elevado à potência 23 ou até 53. Os barcos do Ganges, as abelhas da figueira, as pipas de papel são imagens, legendas para a álgebra, a trigonometria, o zero e a aritmética.
E este Palácio de Marajás, o Palácio dos Ventos em Jaipur. Nele, há uma imensa escada de pedra em direção ao céu. É um triângulo retângulo, um observatório astronômico. Há outros quadrantes solares aqui, esferas, escadas de pedras. Some 4 e 100, multiplique por 8, acrescente 62.000 e assim terá o valor aproximado da circunferência de um círculo cujo diâmetro é de 2 miríades. Esse verso de Aryabhata, matemático do século VI, nos dá a fórmula muito precisa sobre o valor aproximado da relação circunferência por diâmetro. 62.832 sobre 20.000 é igual a 3,1416. O nome matemático do círculo: indiano, árabe, grego, chinês? Um dos mais importantes tratados de astronomia indiana, o Mahasiddhanta, foi traduzido do sânscrito no ano 770 a pedido do califa Al-Mansur. Foi nesta época que a Índia foi invadida e que o céu indiano tornou-se árabe, trazendo com ele as ciências que o acompanham. Este é o rio Indo que cruza a Índia inteira. Índia, em antigo persa, hindu, corresponde ao sânscrito Sindhu, o Indo, que quer dizer rio. Índia quer dizer rio. Eis um triângulo retângulo. A linha transversal de um retângulo produz por construção de um quadrado o que produzem o comprimento e a largura separadamente. O quadrado se forma, assim como a hipotenusa e os dois outros lados, o ângulo reto. O teorema de Pitágoras some nas águas do Indo. Os indianos não o chamam de teorema. Será ou não o teorema de Pitágoras? Este teorema foi descoberto porque havia teoremas antes dele. E graças a esta descoberta, muitos outros teoremas surgiram depois dele. Não se pode imaginar uma única geometria onde haveria apenas o teorema de Pitágoras. Não! Ele está incluído como uma joia em um anel ou um barco em um rio que corre. Ele é incluído em um processo que o precede e o segue em sua demonstração. Consequentemente, se isolar o teorema de Pitágoras, pode reconhecer uma forma deste tipo. E aí disseram, aqui está ele, é este. Mas quando não se tem a totalidade do rio, ou seja, o conjunto da teoria que inclui o teorema de Pitágoras, também se pode dizer, não, este não é o teorema de Pitágoras. É outro mapa, outra legenda, outro mundo. Seu centro é Arábia, Turquia, Irã, Uzbequistão, Paquistão, o mundo árabe e islâmico. Zênite e Nadir são palavras árabes para designar o alto e o baixo do céu, o alto e o baixo do mundo. Na Terra das Mil e Uma Noites, um viajante segue sua rota. É Marco Polo. Seu livro de maravilhas se abre novamente diante de nós. Os árabes, filhos do deserto, cujas casas são feitas de areia e estrelas. Aí estão os grandes viajantes, os mercadores que seguem todos os caminhos, aos quatro ventos, enchendo suas bolsas de tesouros, os de países milenares, da seda, do conhecimento. Aí estão as estradas de areia do deserto do Iêmen, das tábuas toledanas da Espanha, Síria, Istambul, Samarcand, Karachi, até os confins da China.
Eis o imenso quebra-cabeça formado, a imensa mistura que nos produziu. Árabes, intermediários entre Ocidente e Oriente, mercadores de especiarias, sedas, de conhecimentos gregos, indianos e chineses. Vamos ver. As tendas são montadas uma por uma, e dentro delas tecidos bordados, cores, estampas, sedas das Índias e da China. O céu constelado de estrelas. Akernar, do árabe Aker en-Nar, o fim do rio, a última estrela do rio, Erídano. Betelgeuse, do árabe Ibn al-Jawzar, a axila de Órion. Deneb, do árabe Deneb de Gige, a ponta do cisne. Enif, do árabe Enf al-Faras, o focinho do cavalo, ou seja, Pégasus. Fomayô, do árabe Fam al-Hut, a boca do peixe. Rastaban, do árabe Rastuban, cabeça de dragão. Altair, de An-Assar Altair, o abutre voador. Aldebaran, do árabe Aldabaran, que está sempre atrás, das Pleiades. Acima do deserto, o céu fala o idioma desses nômades adormecidos sob os amplos tecidos que os separam das estrelas. O céu seria árabe? Há nomes latinos. Sirius, que é a maior estrela do céu no inverno, é um nome latino. Arcturus, na ponta da grande ursa, é um nome grego. Mas se olhar na véspera deste céu de verão, verão Rigel e Betelgeuse, que são nomes árabes. Consequentemente, o céu fala vários idiomas. Ele mescla vários idiomas e religiões. Ele fala latim, grego e árabe. Se passar para o hemisfério sul, o mesmo ocorre com Fomalhaut, que é a primeira estrela que aparece no horizonte quando se passa para o Equador. Seu nome também é árabe. O céu é mestiço e é uma excelente imagem das ciências. Os idiomas e as culturas são reunidos em uma mesma observação comum. Na astronomia, os nomes das estrelas se originam de vários idiomas. Os nomes das disciplinas também são de vários idiomas. Geometria é de origem grega, algoritmo ou álgebra são de origem árabe. Algoritmo, sistema de aritmética decimal. Vem do nome de Al-Khwarizmi, um dos maiores matemáticos iranianos de língua árabe. Foi ele que redigiu o primeiro tratado de álgebra, tirado dos hindus, que o tornou mais claro e acessível. Ele intitulou sua obra Hisab al-Jabr, o que significa a arte de fazer com que dois desconhecidos sejam iguais a uma grandeza conhecida. O termo álgebra vem diretamente de al-Jabr, que é literalmente a união de partes separadas. Ele também significa aquele que reduz fraturas. Para os árabes, os números que chamamos de árabes são indianos. Em árabe, 0 se diz cifre, que literalmente é objeto vazio. Traduzido para o latim, ele tomou o nome de vento, zéfiro, que virou zero. Eis um mapa do mundo. O Império Bizantino vai da Grécia ao Egito, cobrindo todo este eixo fértil, e em direção ao leste o Império Persa, que vai até a Índia. Por volta de 630 de nossa era, um povo que partiu do deserto da Arábia começou a ocupar as terras na direção oeste até a Espanha e na direção leste até a Índia.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, século XV. 10 séculos para os árabes e para o mundo árabe islâmico. Um dos mais famosos de seus tradutores foi Unaim. Seu trabalho foi tão apreciado que o califa depositava-lhe uma soma de peso equivalente a dos livros que ele traduzia. Assim, uma quantidade imensa de traduções começou a surgir, do grego, siríaco, persa e hindu. Traduzir, reunir, abraçar o saber. Foi o que os árabes fizeram. Eles criaram centros de estudos, academias, bibliotecas, locais de troca e de traduções. Estes centros se chamavam Casas da Sabedoria. A partir de uma tradução, brilha uma ideia. Ela explode e se desenvolve. Alguns séculos depois, nós, ocidentais, fomos tomados por esta mesma febre de traduções dos monastérios. Traduzimos manuscritos árabes para o latim e, de repente, percebemos que nos manuscritos árabes havia, ao mesmo tempo, os vestígios gregos, elementos de Euclides, ou, às vezes, o corpus hipocrático, mas também extraordinárias invenções que pertenciam à civilização e à cultura de língua árabe naquela época. Na Alta Idade Média, por volta do século V depois de Cristo, com o fechamento da escola de Atenas por Proclus, que foi um comentador de Euclides, assistiu-se a uma grande viagem de todos os cientistas gregos para o leste. No momento da decadência da civilização grega, há uma espécie de debandada. Partindo para o leste, eles se dirigem para o que hoje chamamos de Oriente Médio e vão até Bagdá. E lá, eles tiveram um encontro extraordinário. De fato, Bagdá foi um centro absolutamente cintilante durante 2 séculos. Por quê? Porque lá estavam os gregos no velho caminho da conquista de Alexandre, pois este passou por lá e deixou muitos rastros, inclusive científicos. Depois foram os persas, pois há um fundo de ciência persa. Em seguida, vinda do leste, toda a riqueza da civilização indiana. E de repente, em Bagdá, houve uma extraordinária mestiçagem entre a ciência grega, persa e hindu. E esta mestiçagem durou 1 século e meio, não mais. Por quê? Porque alguns anos depois, algumas dezenas de anos, chega o imenso fluxo da conquista árabe. Quarta mestiçagem, chega a ciência árabe. Povos de origem beduína do deserto, pequena tribo, importante no início da Hégira, até explodir de maneira extraordinária e ocupar todo o antigo mundo da antiguidade. E quase de um dia para o outro, em Bagdá, surgem 4 ciências. A grega, a persa, a árabe, que tinha acabado de chegar, e a hindu. Todas irão reunir seus 4 afluentes para formar um rio gigantesco. A ciência é um verdadeiro rio. Se subir os seus afluentes, por exemplo, os afluentes do rio Garonne, na França, chegará a um afluente dos Pirineus até o maciço central em determinada montanha. De fato, esta água vem dos Pirineus, de tal vale maciço central. Mas ela só se torna científica no principal curso do rio, pois a ciência é o fluxo. A história das ciências é essa. Podemos dar alguns exemplos. Em astronomia, em Bagdá, começam a retomar os velhos textos em sânscrito, que testemunham as observações dos planetas, assim como os textos gregos,
testemunhos da mesma observação com o fundo persa. E assim, os cientistas árabes refizeram pacientemente as observações astronômicas. Como é que elas puderam ser mais precisas? Pois todos os hindus são bons calculadores, já que se acredita que foram os inventores da trigonometria ao usarem o seno do ângulo, e os gregos estavam próximos. Portanto, matemática, cálculos, astronomia progrediam de maneira impressionante. Por quê? Por causa do confluente desses 4 idiomas, dessas 4 culturas, dessas 4 partes da história. O mesmo problema pode ser colocado durante dezenas de anos ou até séculos. E esse problema muda em função dos tempos, dos lugares, dos ângulos e às vezes dos idiomas. Além do mais, ao se transformar, esse problema vai se tornando completamente mestiço, carregando consigo 1000 confluências e influências. Essa mestiçagem pode ser comparada a este traje de Arlequim, costurado com pedaços de pano, cores e tamanhos diferentes. Esta roupa parece um mapa geográfico, um mapa da Europa, com Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Escócia. Vejam como estas peças de roupa podem ser aplicadas ao mapa. Se fizéssemos um mapa das culturas, dos idiomas, teríamos este manto de Arlequim superposto. Mas na ciência, a coisa é diferente. Existe um traje de Arlequim e existem pessoas com idiomas diferentes, que não têm as mesmas crenças, nem as mesmas culturas. Mas eles se unem em uma linguagem e cuidam de objetos como o manto de Arlequim, que se torna, de repente, a roupa de Pierrot, toda branca. Todas as cores se unem em uma só, sendo o branco a soma de todas as cores. A Europa recebeu o livro de Marco Polo com entusiasmo. Mas os leitores acreditam mais em uma ficção científica do que em uma descrição da realidade. Enquanto essa gente acreditava que alquimistas transformam os metais em ouro, que os anjos podem dançar na ponta de uma agulha, que monstros cuspidores de fogo engolem barcos que ultrapassam o disco da Terra, essas mesmas pessoas não imaginavam que um imperador fosse rico bastante para comandar 10.000 cavalos brancos ou ter papel moeda. Marco, seja sincero comigo, pelo santíssimo nome do Salvador. Diga que você jamais esteve em Catai e que jamais falou com o imperador da China. Fale comigo. Em mim você pode confiar. Diga que foi tudo fruto de uma fábula, de sua fantasia, que é tudo uma lenda. Não é uma lenda. Não é uma fábula. Não é mentira. É tudo verdade. É verdade. E eu juro pelo santíssimo nome do Salvador. E juro mais ainda. Eu só contei a metade de tudo que eu vi. Ao morrer, esse maravilhoso viajante nos deixa um livro maravilhoso. O Livro das Maravilhas, tanto que ninguém acredita nele.
Ao morrer, ele diz: não contei a metade do que vi. Esse livro das maravilhas é a ciência, e a ciência é esse livro. Mas hoje, há outra maravilha que existe há pouco menos de 10 anos e que nós lemos diariamente. É esta imensa rede de comunicação que cobre todo o planeta e que faz com que possamos nos conectar com qualquer biblioteca, qualquer servidor do mundo inteiro. E agora podemos ler todos os livros. Hoje temos em casa o Livro das Maravilhas, que é esta conexão em tempo real com a qual podemos obter informações de diversos centros. E podemos ler esse livro, porque talvez nós tenhamos chegado ao fim das viagens. Antigamente, era preciso se dirigir aos centros do conhecimento como se vai a uma peregrinação. Para mim, era preciso ir a Paris ou para outro a Stanford. Ou antigamente, ia-se para Pequim, Bagdá ou Cairo. Hoje, o conhecimento vem a nós. Antes íamos até ele, agora ele vem a nós. E isso é uma viagem totalmente diferente de todas as viagens das quais falamos. Não é o homem que se desloca em direção ao conhecimento, mas o conhecimento que se desloca em direção ao homem. E isso é uma nova maneira de dizer que qualquer aprendizado é uma mestiçagem, que qualquer pedagogia é uma viagem, só que uma nova viagem. Qualquer informação é um encontro, mas agora um novo encontro. Todo conhecimento vem do outro. Portanto, qualquer conhecimento deveria se parecer com o amor.